Bom dia, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos nesta manhã de quinta-feira. Damos prosseguimento na leitura do nosso alimento diário. Estamos na quarta semana e o tema desta manhã é o operar da glória produz unidade e amor. E o versículo está em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Espero que você tome esse versículo com muita oração, com muito desfrute, porque ele nos diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Então, essa quinta-feira nos inicia falando da proximidade da morte do Senhor ali no Getsemane. E o Senhor, ele passou por muitas aflições, agonia, dor, e até mesmo a ponto de pedir ao Pai que esse cálice fosse passado dele, mas o Senhor estava bem claro da vontade do Pai. Então ele falou: não como eu quero, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai, a tua vontade. Então, graças ao Senhor, nós vimos ali que o Senhor tinha um temor. O temor de que ele ficasse na morte, que Deus não aceitasse o seu sacrifício. Mas graças ao Senhor, Deus aceitou o seu sacrifício. O Senhor não ficou na corrupção e o Pai o ressuscitou. Isso é maravilhoso, irmãos. A ressurreição é uma prova de que tudo que o Senhor fez na cruz foi recebido, todo o seu sacrifício foi recebido pelo Pai. Todo o universo estava numa grande expectativa, mas graças a Deus, graças ao Senhor, o Senhor ressuscitou. Hoje eu e você podemos nos alegrar com toda a obra que o Senhor fez na cruz por nós, foi aceito pelo Pai e recebemos a redenção. Mas também com a ressurreição veio o Espírito prometido. O Senhor se tornou o Espírito da promessa, como está em João ali registra, né? João capítulo 7, que o Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, por meio do crer e por meio dessa morte e ressurreição, o Senhor se tornou o Espírito. E esse Espírito foi prometido ali em João 7, né? Ele tinha citado sobre o Espírito. E esse Espírito agora, hoje, está em nós, porque nós cremos e recebemos o Espírito da vida. Então a graça nos foi dada como um presente por Deus Pai com sua glória, para que fôssemos glorificados. Isso é, fôssemos fortalecidos com a força do seu poder. Louvado seja o Senhor pela sua obra na cruz, pela sua morte, pelo todo o sacrifício que ele fez e pela sua ressurreição. Isso o Deus Pai nos deu a sua graça a cada um de nós. E qual é o objetivo de tudo isso, irmãos? Então, aqui no terceiro parágrafo nos diz: o objetivo é nos inserir na glória do Pai, ungindo a igreja como filho para que todos sejamos um. O Pai no Filho, o Filho no Pai e a igreja em Deus, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade por meio do trabalhar da glória. A glória do Pai tem por objetivo produzir a unidade entre os filhos de Deus, o qual diz respeito também à edificação da igreja. Quanto mais a glória opera em nós, mais a unidade é gerada. Então, como nós temos visto, até mesmo no início da semana, nós precisamos passar mais tempo praticando tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Principalmente gastar tempo com a palavra profética, ruminando-a, desfrutando desta palavra.
E quanto mais essa palavra é trabalhada em nós, quanto mais nós pregamos o Evangelho, quanto mais usamos aquilo que o Senhor tem nos dado como ferramenta para trabalhar na sua obra, e de maneira individual nós oramos pelas pessoas, né? Mesmo em nosso tempo no trabalho, nossa vida social, nossa vida familiar, nós estamos focados naquilo que o Senhor nos deu na sua obra, aquilo que o Senhor quer que façamos agora, ouvindo a palavra profética, entendendo o que o Senhor está falando conosco. Certamente, irmãos, essa vida, essa glória será trabalhada em nós. Então, a bênção espiritual nos lugares celestiais visam a unidade divina, no qual o homem consegue produzir, não o que o homem consegue produzir. O resultado de sermos aperfeiçoados nessa unidade é o amor. Conforme lemos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Imagine, irmãos, tudo que o Senhor fez e realizou foi com o objetivo de nos introduzir nele, ele no Pai, o Pai nele, e nós na igreja inserido nesta glória. Tudo que o Senhor fez foi para nos inserir nele mesmo. Por meio do Espírito nós somos inseridos em Deus. A intenção do Senhor é nos levar à glória, nos introduzir na glória. Por isso toda essa obra, irmãos, essa obra de resgate, o Senhor ter derramado, valorize o sangue do Senhor, valorize a obra que o Senhor fez por nós. Porque a intenção é nos introduzir na glória do Pai, é nos introduzir nele mesmo. Puxa, que coisa maravilhosa. Deus, o nosso destino é Deus. O nosso destino é essa unidade maravilhosa, nos introduzindo no amor de Deus, na sua própria pessoa. Isso é bom demais, irmãos. Jesus é o Filho amado de Deus. Conforme o próprio Pai declarou em seu batismo, quando se ouviu a voz do céu que dizia: este é meu Filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Posteriormente, quando estávamos na morte da transfiguração, novamente uma voz vinda do céu proclamou: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvir. Fomos escolhidos para receber gratuitamente essa graça no amado Filho de Deus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Precisamos dar-nos conta de que nos dar conta de que se não fôssemos realizada a redenção pelo Filho de Deus, jamais teríamos acesso a bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Imagine, eu e você, se não fosse a obra de Cristo, tudo que Cristo fez, esse destino não seria nosso. O destino do homem era um destino, nós não tínhamos destino, na verdade, nosso destino era a perdição eterna, mas Cristo mudou a nossa história, mudou a nossa direção. A direção que estávamos indo não tinha nada a ver com Deus, mas agora a direção que estamos indo é em direção a Deus, em direção à glória, em direção ao Pai. Nós estamos nele, ele em nós. Nós estamos na igreja, irmãos. Aleluia. Não quero mais me prolongar, mas aqui esse último parágrafo nos diz o seguinte: por fim, note o que consta no livro de Romanos: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, glorificando-nos na presença da glória de Deus. Romanos 5, 1-2. Perceba, querido leitor, que não é por meio de obras que somos justificados, mas pela fé. Além disso, o objetivo final dessa justificação é a glória e sermos glorificados. Não é maravilhoso?
Ó Senhor Jesus. Nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele realizou por nós. E por ter mudado a nossa história, ter nos levado a um destino totalmente diferente do qual estávamos. Jesus é o nosso Senhor.